Muito bem, queridos. Nós estamos então partindo para o terceiro dia da jornada da tranquilidade financeira e vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que nós vimos ontem, né? Primeiro, nós vimos que o prudente antevê o perigo e toma precauções. Que se colocar em dificuldade é opcional. Nós podemos passar por dificuldade. Isso é inevitável. Mas se colocar em dificuldades é opcional. Nós também aprendemos que viver despreocupado não é sinônimo de viver desprevenido. Nós vimos, né, por exemplo, a história ali, o episódio na história de Ezequias. Ele tomou ali prevenções no sentido de reforçar os muros da cidade, reforçar o armamento dos exércitos, colocar torres, né, de vigia. Então, viver despreocupado não é sinônimo de viver desprevenido. Nós tivemos também uma comparação, né? Como Jesus diz lá em Mateus 10:16, é um contexto espiritual. Mais uma vez, eu preciso sempre reforçar que muitas vezes nós estamos tirando lições, transportando para finanças, lições que são extraídas de textos que, por vezes, estão em contextos da nossa vida espiritual. Mas a comparação ela serve no sentido de que Jesus diz lá em Mateus 10:16: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, então sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa analogia que Jesus faz, transportando isso para o nosso o nosso conceito, né, o nosso entendimento acerca do que é a prudência. Quando Jesus diz, sejam prudentes como a serpente e ao mesmo tempo simples como as pombas, nós podemos ver isso exemplificado nessa situação de Ezequias. Ele tomou precauções, ele foi cauteloso, ele não deixou seus muros vulneráveis, né? Ele reparou as brechas, ele fez o reforço, fazendo um muro externo, né? Um reforço externo. Ele aparelhou o exército, ou seja, ele tomou precauções, ele fez provisões, porém, ele não deixou de ser humilde, ele entendeu que tudo aquilo que ele fez foi necessário, mas não era suficiente. Ele precisava totalmente da proteção divina. E por isso, quando ele se viu cercado por um exército, vamos dizer assim, invencível aos olhos humanos, ele colocou a sua petição diante de Deus, né? Então, sejam prudentes e ao mesmo tempo humildes, né? O prudente age com base no conhecimento. Então, nós vimos ontem que sobre assinar contratos, entrar em negócios, fazer investimentos, tudo nós precisamos agir com base no conhecimento. Nós não podemos fazer nada sem antes conhecer o que nós estamos assinando, o que nós estamos onde nós estamos empregando dinheiro. O prudente reflete antes de dar um passo, né? Lá em Provérbios 14, verso 15, nós lemos isso. Então, o prudente não acredita em qualquer coisa. Ele não vai adiante sem antes ponderar se o que ele está fazendo de fato é correto, de fato vai produzir os resultados esperados. O prudente não é um investidor que fica especulando. E, acima de tudo, lembrando, né, sejam prudentes e ao mesmo tempo humildes. Lá em Tiago capítulo 4, versos 13 a 16, nós vamos ver esse texto mais detalhadamente lá no último dia, mas já antecipando. Tiago, ao final do verso 16, ele diz que qualquer presunção é maligna. Então, o prudente, ele pode cercar-se de todas as precauções, mas jamais ele deposita nessas precauções a sua segurança. Ele é humilde, ele entende que tudo depende da bênção divina, lembrando que nós já vimos lá em Salmo 127. E por fim, né, sempre reforçando, devemos fazer nossa parte, mas nosso sustento vem do Pai do céu. Então, vamos avançando para o dia de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar, que é a moderação.
Então, recapitulando os 8 pilares, nós já vimos sobre o trabalho, já vimos sobre a prudência, hoje vamos ver sobre a moderação, depois contentamento, generosidade, honestidade, gratidão e, por fim, a humildade. Duas condições básicas para nós termos tranquilidade financeira: ganhar dinheiro e gastar com sabedoria. A sabedoria vem do temor do Senhor. E dentro de gastar com sabedoria, nós temos a prudência, a moderação e o contentamento. Ganhar dinheiro, já falamos, é trabalhando, né? A Bíblia não dá respaldo para dinheiro fácil, né? Então, vamos falar hoje sobre moderação. E o que que é a moderação? Moderação é sinônimo de temperança, equilíbrio, autocontrole, sobriedade, comedimento. São alguns sinônimos da palavra moderação. Eu gosto também dessa explicação, né? A moderação tem a ver com o afastamento de todo e qualquer excesso. Em que isso se aplica às nossas finanças? Eu gosto do texto que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, onde Paulo diz para o seu amigo Timóteo: mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O pastor tem mencionado, e até na divulgação dessa jornada, tem ali a imagem do livro Embaixadores do Reino, né? E nós nunca podemos, e jamais deveríamos separar a nossa vida financeira do nosso dever de testemunhar. Nós testemunhamos com tudo na nossa vida, inclusive com as nossas finanças. Então, quando nós falamos em cumprir bem o nosso dever de servos de Deus, as nossas finanças passam por isso. Porque quando um servo de Deus está com a vida financeira toda bagunçada, quando ele está devendo para os outros e não paga, quando ele não consegue se organizar a fim de não depender de ninguém, como nós vimos lá em Tessalonicenses, quando ele vive deixando contas atrasarem, porque ele perde vencimentos, todas essas coisas que afetam a nossa organização financeira, de alguma forma vão trazer um mau testemunho para alguém. Então, faça o trabalho de um pregador do evangelho, tem a ver por pregar não só com palavras, mas também com a vida, né? E a nossa vida financeira não se separa da nossa vida, de testemunho, né? Eu quero só citar aqui o que está escrito nos versos 13 e 4 de 2 Timóteo 4, onde diz assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguindo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Queridos, como isso está atual hoje? Quantas pessoas vão à Bíblia querendo ouvir o que o seu coração, né, querendo mestres, perdão, que lhes digam o que os seus ouvidos desejam ouvir? Hoje é muito comum nós vermos pessoas, até influenciadores de finanças, usando a Bíblia para ensinar sobre finanças, porém falando somente aquilo que as pessoas desejam ouvir. E quem fala o que a Bíblia está falando geralmente não tem popularidade. Que a Bíblia nos manda sermos moderados em todas as situações. Hoje fala-se muito em ter uma mentalidade de fartura, né? Versus uma mentalidade de escassez. Será que a moderação tem a ver com a escassez? Vamos avançar aqui no texto bíblico, na Bíblia, né? E no que a Bíblia nos recomenda. E já, assim, eu não vou repetir textos que nós já vimos,
Hoje não vamos ter tantos textos bíblicos, mas nós vamos partir de princípios que nós já avaliamos, já vimos nos dias anteriores. Veja, a primeira coisa, a moderação é um pré-requisito no objetivo de economizar dinheiro. Nós temos as nossas rendas, nós temos os nossos gastos, e somente se formos moderados nós teremos sobras. As rendas podem incluir salário, horas extras, gratificações, ou aluguéis, rendimentos, dividendos. Os três primeiros são itens relacionados ao nosso trabalho, e os três últimos são itens relacionados aos nossos investimentos, né? Eu trabalho, recebo salário, ou prolabore, para quem é empresário, retira uma parte da sua renda através de prolabore, ou é um autônomo, né, e recebe pagamentos ali que eu enquadro aí dentro do bloco de salário. Horas extras, gratificações, tudo isso tem a ver com trabalho, trabalhar para ganhar alguma coisa. Os aluguéis, os rendimentos, os dividendos têm a ver com os nossos investimentos. Quando a gente investe, por exemplo, no imóvel e aluga, a gente tem a renda desses aluguéis. Quando a gente investe em um título de renda fixa, ele produz juros a nosso favor, são rendimentos. Quando a gente investe em ações, por exemplo, né? Ou mesmo ali em fundos imobiliários, nós temos o rendimento relacionado aos fundos imobiliários, os dividendos relacionados às ações. Tem outras formas de rendas, mas eu destaquei essas aqui. Depois nós temos os nossos gastos. Então, gastos com moradia, alimentação, saúde, educação, celular, internet, transporte, lazer. E para gasto não tem, né? A gente poderia aqui ter uma lista de gastos que nós podemos relacionar. Eu coloquei esses aqui como talvez os principais. E se os meus gastos forem abaixo das minhas rendas, então eu terei sobras. Sobras para quê? Para montar minha reserva para emergência, para cuidar da minha aposentadoria, para fazer um pé de meia para uma compra que eu quero fazer no futuro. Aqui é um ponto importante porque geralmente a gente compra, a gente vai explorar muito amanhã. A gente às vezes compra e depois pensa, vou pagar no parcelamento, né? Na verdade, a gente até reflete talvez na hora. Ah, eu vou parcelar aqui, eu tenho condição de acomodar essa parcela. A gente parcela a compra. E o que eu gostaria de enfatizar com vocês, nós vamos falar sobre isso amanhã de forma mais detalhada. Eu gostaria de incentivá-los a planejar a compra. É diferente. Quando eu planejo a compra, eu estou fazendo a provisão para aquela compra. Quando eu parcelo a compra, eu estou fazendo a dívida para aquela compra. Olha a diferença. Nós vamos explorar muito isso amanhã. Mas o que eu quero reforçar aqui é: não vai haver sobras se eu gastar tudo que eu ganho. E para eu não gastar tudo que eu ganho, eu preciso ter moderação. Se eu não tiver moderação, eu não vou ter economia. O homem sensato, a Bíblia diz lá em Provérbios 21:20, o homem sensato tem o suficiente para viver na fartura, na riqueza, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato gasta tudo o que ganha. Esse texto é desconcertante. Por quê? Pensa bem no que ele está falando aqui. Ele está falando que gastar tudo o que ganha não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com quanto você gasta, tem a ver se você tem sabedoria ou insensatez. Ter provisões armazenadas na sua casa, o suficiente para viver na riqueza e na fartura, ter provisões armazenadas para sua aposentadoria, para que você possa viver de forma satisfatória, isso tem mais a ver com sabedoria do que com riqueza. Não está dizendo aqui que o homem rico tem o suficiente para viver. Está dizendo que é o homem sensato. Então a Bíblia está nos chamando a sermos ponderados, sábios e olharmos para a nossa renda dentro dessa perspectiva de que seja baixa, média ou alta. Se eu gasto tudo, sobra nada. Onde não há moderação, não há sobra. Você pode dizer assim, ah, Camila, mas eu ganho muito pouco. O que eu ganho não dá nem para os meus gastos mais essenciais.
Você falou lá atrás de lazer, celular, internet, educação. Eu não ganho nem para isso. Eu ganho só para bancar a alimentação e o aluguel da casa. Algum remédio ou outro que eu tenho condição de pagar, alguns outros eu pego na farmácia popular. Queridos, eu sei que existem pessoas que ganham muito pouco, e nós vivemos num país onde existe aí um inimigo invisível que todos nós sentimos no bolso, que é a inflação. A inflação ela corrói, ela destrói o nosso poder de compra. Então, o que que isso significa? Que cada período que passa, eu vou gastando mais do que eu gastava antes, sem estar consumindo mais. O que que isso significa? Vamos supor que todo mês eu consuma um pacote de macarrão de meio quilo. No mês seguinte, aquele mesmo pacote agora não é mais de meio quilo, é de 400 gramas, mas o preço continua igual. Ou seja, se antes eu comprava um pacote de macarrão por R$ 3, era um pacote de meio quilo, e eu consumia meio quilo de macarrão. Hoje eu compro o mesmo macarrão, só que agora 400 gramas, 100 gramas a menos, por R$ 3. Só que eu preciso de meio quilo. E eu não tenho como comprar meio quilo mais por R$ 3. Se eu for comprar outro pacotinho, eu vou ter que gastar mais R$ 3. Tô dando um exemplo, né? Claro, ainda existe alguns fabricantes que produzem pacote de macarrão de meio quilo, só que agora já não é mais R$ 3, é R$ 4, subiu o preço. Então é isso, esse é o ponto. A inflação ela vai destruindo o nosso poder de compra e a gente vai gastando mais sem consumir mais. Como lidar com essa situação? Aí fica mais desafiador, obviamente, para quem ganha menos, para quem ganha pouco e está espremido cada vez mais ali pela inflação, é um desafio fazer sobrar dinheiro. E talvez seja até o caso de pedir ajuda. E graças a Deus nós temos a nossa igreja, né, com áreas de assistência social, né, a ASA, para ajudar, para socorrer. Entre a Irmandade nós devemos nos ajudar. Mas, se não for o seu caso, de ganhar tão pouco a ponto de depender da asa da sua igreja, cabe para mim e para você o que está escrito lá em Provérbios 21:20. Gastar menos do que ganha é uma questão de sensatez, é uma questão de sabedoria. Vamos avançando, queridos. Veja, a estrutura de orçamento, ela comporta o que eu chamo de gastos fixos, gastos variáveis e as sobras. Para algumas famílias, para a maior parte das famílias brasileiras, também tem um item chamado prestações. Então, nos gastos fixos, por exemplo, o aluguel, ele, uma vez que ele esteja reajustado, ele vai passar 12 meses sendo exatamente o mesmo valor. O condomínio, para quem mora em algum apartamento, tem a despesa de condomínio, IPTU, IPVA, alimentação básica não vai variar muito de um mês para o outro. Aquilo que eu falei, se você na sua família consumia meio quilo de macarrão, no mês seguinte, provavelmente aquele mesmo meio quilo, aquela mesma quantidade. Então, se o preço não variar, por exemplo, pela inflação ou por uma situação de safra, aqui na minha região, eu moro numa região rural, e é muito, a parte de hortifruti aqui, ela é muito farta, né? Mas alguns produtos são trazidos de fora. E, particularmente nesse período que nós estamos passando agora, o tomate está muito caro. Então, o tomate ficou caro, eu vou substituir por outra coisa. A gente tem, assim, condição, talvez, de acomodar, né? Driblar uma coisa ou outra, fazendo substituições. Outras coisas não dá para driblar, eu vou falar depois. Água, luz, gás, a gente tenta ali, né, fazer com que essas coisas fiquem mais ou menos dentro de uma média. Mensalidade da escola, transporte escolar, seguro da casa, seguro do carro, seguro de vida, plano de saúde, plano de celular, internet, assinaturas, academia, todas essas coisas elas reajustam de ano em ano, mas dentro do período daquele ano, elas ficam dentro de um patamar fixo, por isso eu chamo de gastos fixos. O que que são os gastos variáveis? Aquilo que vai oscilar de um mês para o outro.
Se eu consumir mais, vai ter mais gasto. Se eu consumir menos, vai ter menos gasto. Então, eu coloco dentro desse item aí, por exemplo, a mercearia, a feira, a padaria, o açougue, aquela comprinha que vai, vamos dizer assim, compor a mistura, né, da nossa refeição. Aqui a gente fala mistura, não sei como é que falam aí no Rio de Janeiro e outras regiões que a gente está, de pessoas que estão conectadas. Mas aquela coisa ali que dá o colorido no prato, né? Aquilo que dá o colorido no final de semana, então as celebrações, o lazer, os presentes, refeições fora de casa, passeio, viagem, combustível, para quem tem condição de pagar uma diarista, se algum mês está mais apertado, chama uma diarista, se algum mês está menos apertado, não chama diarista, no outro mês que não está tão apertado, pode chamar alguém para dar uma ajuda na faxina da casa. São gastos variáveis. Se apertar, vamos dizer assim, se eu precisar fazer ali uma redução de gasto, é aqui que eu consigo ter um pouco mais de margem de manobra. Vamos pegar o exemplo do açougue, né? Para quem tem a alimentação não vegetariana, né? Vou usar outro exemplo aqui, a feira. Pega a feira. Ah, esse mês tá mais apertado, vamos pegar aqui só as frutas da estação, né? A criança, falo porque eu tenho filhos pequenos. Criança gosta às vezes de morango. Morango tá muito caro. Esse mês não dá para ser morango. Vamos falar aqui da banana, da laranja. A maçã tá cara demais aqui na minha região. Vamos pegar outra fruta que esteja mais acessível. Eu consigo driblar, né, fazer arranjos para que esse gasto variável ele não seja tão importante naquele mês. Passeio, não dá para fazer passeio esse mês. Vamos fazer aqui um piquenique em família. Passeio que envolva um ingresso, que envolva pagar um estacionamento, que envolva ir para outro lugar. Não vamos fazer, vamos fazer alguma coisa. Não, não significa que a nossa família precisa ficar desprovida de um momento gostoso, mas vamos fazer alguma coisa que não custe, né? Que seja mais em conta. Refeições fora de casa. Esse mês aqui a gente vai comer um, um hambúrguer de aveia preparado em casa, né? A gente vai fazer uma coisa aqui mais caseira, para a gente poder ter o nosso momento gostoso em família, mas que não seja uma coisa dispendiosa, né? Agora, aqui é que muitas famílias estão se atrapalhando. Aqui, ó. Porque isso aqui é algo que a gente poderia evitar. Na maioria das vezes, poderia evitar. E isso aqui se transforma num gasto fixo todos os meses em que ele perdura. Prestações, então, parcelinhas, empréstimos, financiamentos. E é um gasto fixo, você não pode dizer assim, ah, esse mês eu não vou pagar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais amanhã, tá? Mas tem um texto de Salmo 37 que diz que o ímpio toma emprestado e não paga. Nós não temos essa opção, porque todos aqui não são ímpios, são cristãos. Então, prestações, parcelinhas, isso aí se transforma num gasto fixo. E quanto maior for esse blocão aqui de gastos fixos, gastos variáveis e prestações, menos vai sobrar, né? Menos economias, menos pensando aí numa previdência complementar, né? Num planejamento para aposentadoria. Menos investimentos, vocês viram ontem, né, que eu mostrei que a gente pode pôr o dinheiro para trabalhar para nós. E isso ao longo do tempo vai produzindo um patrimônio. Agora, se eu gasto tudo, eu não vou produzir esse patrimônio. Quanto mais gastos fixos e dívidas houver no meu orçamento, mais pressionado vai ficar esse orçamento. Por exemplo, se eu gasto 50% com gastos fixos, se eu gasto mais ou menos 30% com os gastos variáveis e tenho zero dívida, eu tenho aqui pelo menos 20% de dinheiro sobrando. Agora, se eu tenho um gasto fixo já mais parrudo, né? Já engessei aqui, tenho várias contas que eu tô compondo aqui no meu padrão de vida. Isso talvez reduza a possibilidade de eu ter algum gasto ali com lazer, ou gasto com viagem, o gasto com
um momento gostoso em família, mas ainda sobra alguma coisinha, porém não sobra nada para eu guardar para o futuro. Agora, se eu começo a pôr parcelinha, empréstimo, financiamento aqui, eu estou tornando mais pesado o meu gasto e tá sobrando nada de novo. E muitas vezes essa dívida ela vai aumentando e vai pegando uma parte muito relevante do meu orçamento. Eu já não tenho nada de sobra, tenho nada de lazer e fico com o meu padrão de vida muito pressionado. Porque esse camarada aqui, que se chama banco, em alguns casos se chama agiota, em alguns casos se chama financeira, dê o nome que você quiser, ele não tem muita disposição de não receber o que ele emprestou para você. Ele vai cobrar e vai pressionando cada vez mais o seu padrão de vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, de cada 10 famílias brasileiras, 8 estão endividadas. Esse é o dado da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o dado fechado de 2025. 8 em cada 10 famílias. Em média, quase 30% da renda dessas famílias está comprometida com o pagamento de dívidas. Isso significa que, na prática, de cada 10 reais que eu ganho, eu tenho que viver com 7, porque 30% está comprometido com dívida. Alguns casos, o quadro chega a ser pior. 50%, 2 em cada 10 famílias. A dívida já toma 50% do orçamento. E 6 em 10, a dívida está entre 11 e 50%. Eu diria que está mais perto do 50 do que do 11. Olha só que coisa difícil, né? Talvez aqui estaria mais perto do 11 do que do 50, porque na média dá 30%, né? Então talvez esteja ali mais perto do 50 do que do 11, porque 2 em cada 10 famílias devem aí em torno de as dívidas tomam em torno de 50% do seu orçamento. Para essas famílias aqui, isso significa que elas precisam viver com metade do que ganham, porque a dívida já leva a outra metade. Olha só como o orçamento vai ficando pressionado. Tava difícil viver com o salário mínimo? Imagina viver com meio salário mínimo. E por que tá vivendo com meio salário mínimo? Porque a dívida tá levando 50% da renda. E aí, nesse sentido, queridos, tem um vídeo, uma aula que eu fiz, onde tem o passo a passo para sair das dívidas. Eu não vou explorar essa aula aqui, porque é uma palestra de cerca de 50 minutos. Então, você pode acessar através desse QR Code essa aula e depois o pastor Edson manda para vocês no grupo de WhatsApp, tá bem? Como sair das dívidas, o passo a passo para sair das dívidas e, de novo, sempre baseados na Bíblia, tá bem? Que é o nosso padrão de vida? O nosso padrão de vida é formado por escolhas, primeiramente, né? Então, a casa, o tamanho da casa, o bairro onde eu moro, o carro que eu tenho na garagem ou não tenho, né? A escola onde os meus filhos estudam, o tipo de alimentação que a gente tem, o tipo de roupa que a gente veste, como eu cuido da minha estética, o celular que eu tenho, o pacote de celular que eu tenho, se eu vou ou não vou na academia, e se eu, perdão, primeiro se eu pago ou não pago uma academia, né? Porque às vezes a gente paga, mas não vai. Lazer, que tipo de lazer que a gente tem em família? Como é que é a nossa vida social? Se a gente se reúne com os amigos de vez em quando, todo final de semana, como é que é? E quando se reúne, o que que faz? Até o pet que eu tenho. Tudo isso daí é uma composição de escolhas. E cada escolha tem um custo. Esse custo pode ser direto ou indireto e vai se refletir no orçamento. Se não couber, vai bagunçar o orçamento. Ou eu retrocedo o padrão de vida, ou eu me endivido. Não tem jeito. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. O pessoal brinca comigo, né, que eu implico com pet, mas eu vou pegar esse exemplo aqui. Eu posso escolher um pet vira-lata, né, caramelo.
né? O querido caramelo do brasileiro. Você dá para ele comer ração premium, ele vai comer com alegria. Se você der para ele polenta, né? Aqui na região onde eu moro, é muito comum o pessoal fazer polenta e misturar ali com algum miúdo, alguma coisa. O caramelo vai comer do mesmo jeito, vai estar forte, viçoso, não vai ficar doente. Você der banho nele de água fria, com sabão ali de lavar roupa, ele vai estar bonito, o pelo vai estar tudo certo. O caramelo, ele aceita o que vier, ele quer o seu carinho, ele tá ali. Agora, dependendo do pet, queridos, precisa ser ração premium, precisa ter veterinário todo mês, porque senão vai dar doença de pele, vai dar otite, precisa ser banho e tosa. Você pode ter seu pet com todas essas coisas, mas lembra, isso aí vai produzir um custo para você. Esse custo, ele vai ter impacto direto no seu orçamento. Quer ter um cachorro desse tipo? Tá, joia, pode ter. Cabe no seu orçamento? Ah, ele é tão bonitinho. Tá, mas às vezes essa situação tá tirando você de uma paz financeira. Precisa ter cuidado. Aí eu falei também o exemplo da academia, né? Uma coisa é pagar a academia, outra coisa é frequentar a academia. Tem aqueles que pagam sem poder. E pior, não frequentam. Agora, significa que eu devo, então, ter uma vida sedentária? Claro que não. Eu falei, hoje a gente tem tantos recursos disponíveis na internet. Eu posso, por exemplo, ver algum vídeo, alguma coisa que me ajude a pensar assim. Eu posso fazer exercício com o peso do meu próprio corpo. Eu posso fazer uma caminhada. Se é difícil caminhar no meu bairro, porque é muito, né, subida e descida, dentro de casa eu posso pular corda, eu posso fazer agachamento, eu posso fazer exercício para braço, para tronco, enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer sem necessariamente ter essa despesa aqui. Lazer, vou falar de lazer. Tem muitas esposas que reclamam que os maridos são muito econômicos, né? Muito moderados, mas assim, a moderação ela tem que ter um equilíbrio. Isso aí acaba, senão acaba virando aquela coisa de ser mão de vaca, né? Que a gente fala. Ah, não saímos para nada, não fazemos nada, porque tudo, né? Fala que não tem dinheiro, não pode gastar. Lazer, assim como no caso da academia e outras coisas, a gente pode usar a criatividade. Que a gente pode fazer aqui? Poxa, onde nós moramos tem uma praia não muito longe, dá pra gente ir. Podemos ir de ônibus, podemos levar comida daqui para não precisar comprar comida lá na beira da praia. Eu tenho 3 filhos. O que a gente mais faz quando viaja é preparar a própria comida. A gente não vai comprar comida fora, porque é muito caro. É caro para um indivíduo, imagina para 5 pessoas, eu, meu esposo, mais 3 crianças. E os meus filhos já não estão mais pagando refeição de criança. O meu mais velho está com 12 anos, ele come mais do que o meu marido. Então a gente precisa pensar em coisas que a gente consiga estar em família, desfrutando, né, fazendo ali momentos agradáveis de convívio, mas gastando pouco. Sempre pensando assim. Eu preciso ser moderado em todas as situações, até se eu ganho muito. Porque posso estar falando no sentido, né? Eu estou falando, reforçando muito aqui no caso do orçamento apertado. Mas às vezes o orçamento não é apertado. Às vezes é um caso de um orçamento bem folgado, bem tranquilo. Isso me dá margem para ser um beberrão, um comilão, né? Uma pessoa que se excede, comete excessos? Não, porque a Bíblia fala: sejam moderados em todas as situações. Porque se eu não for moderado, não vai haver sobra. E se não houver sobra, a hora que aquele apelo for feito na igreja, né, para ajudar o irmão que está passando necessidade, para ajudar o campo missionário que está querendo fazer uma nova igreja, para ajudar o obreiro que está indo em missão para tal e tal país, eu não vou ter condição de ajudar, porque eu estou sempre no topo, né? No limite, gastando tudo. Cada escolha que eu faço vai produzir um custo. E aí eu pergunto, quem desses dois aqui tem o melhor padrão de vida? O da casona ou da casinha?
Olhando imagens, talvez pense assim, o da casona, sem sombra de dúvida. Será? Será que isso é o que define o melhor padrão de vida? Eu quero que você entenda uma coisa importante. Padrão de vida não determina o quanto você ganha. Padrão de vida determina o quanto você gasta. O seu padrão de vida não determina o quanto você ganha. O seu padrão de vida determina o quanto você gasta. Eu gosto demais dessa imagem, eu sempre trago essa imagem nas minhas palestras, porque ela de certa forma, reflete bem o que a gente está explicando aqui. Olhando acima da superfície, e lembra que a gente só consegue ver acima da superfície. Ninguém fica exibindo extrato bancário nas redes sociais. Ninguém sai para os vizinhos na rua colocando quais são as parcelas que ainda precisa pagar da casa. Ninguém fica exibindo na testa quantas parcelas ainda tem para pagar do carro. Todo mundo só vai ver a casa, só vai ver o carro e só vai ver os passeios que as pessoas postam nas redes sociais. Isso é o que está acima da superfície. Agora, o que está abaixo da superfície? Essa pessoa é rica de fato? Ou ela só está ostentando aquilo que ela está bancando à custa de várias dívidas que ela acumula? Isso é um ponto para a gente pensar, né? Quais são os perfis de padrão de vida? Eu digo que são três: o moderado, o neutro e o extravagante. O moderado, na hora de consumir, ele é comedido. E esse comedimento não significa que ele é escasso. Eu detesto quando as pessoas ficam usando essa palavra para se tratar de administração financeira. Escassez na minha cabeça tem a ver com falta. Tá faltando. E eu acho que não é nem na minha cabeça. Se for no dicionário, escasso tem a ver com falta, né? Você não tem o suficiente. Tá faltando. E quando nós falamos de ser comedido, de ser moderado, nós estamos falando no sentido de, não no sentido de que você está deixando faltar para sua família, não no sentido de que você está escolhendo é, passar necessidade, passar vontade. Não, é no sentido de que você está escolhendo não cometer excessos, se autocontrolar, se dominar. Você até tem condições de pagar mais, de gastar mais, de talvez comprar algo mais caro, mas você pensa, peraí, a Bíblia me chama para ser moderado em toda e qualquer situação. Então, convém eu pagar esse preço por essa roupa? Se eu tenho outra opção aqui, tão boa quanto, mas muito mais barata, porque aquela ali tem uma marca, que só de fato de ter aquela marca já deixa o preço duas vezes mais caro. Essa outra aqui não tem marca, mas ela tem qualidade e está mais barato. Por que que eu vou comprar outra só por causa da marca se eu tenho essa tão boa quanto, vai me vestir tão bem quanto e custa duas vezes menos? Isso é moderação. É refletir o que que você está fazendo, o que que você está consumindo. Convém você gastar esse preço? O moderado, na hora de poupar, ele é regular. Ele não deixa esperar para ver se sobra no final do mês. Ele já coloca o hábito de poupar. Quando eu estou falando aqui poupança, eu estou falando caderneta de poupança. Estou falando do hábito de ser econômico. O moderado, ele já poupa antes o que ele quer resguardar ali para sua reserva, para sua aposentadoria, para sua compra planejada. Porque ele faz isso com regularidade. Ele não faz isso como uma coisa eventual. Ele poupa antes e aí depois ele vai acomodando os gastos dele, porque ele se organiza, ele reflete. O orçamento dele, ele já moldou os seus gastos para serem abaixo das receitas. Ele raramente se endivida. Eu digo raramente, em vez de nunca, porque, por exemplo, para comprar a casa própria no nosso país, e em qualquer outro país, né, é uma compra é, pesada e raramente alguém consegue chegar a esse feito sem assumir um financiamento imobiliário, né? Uma dívida. Mesmo quem vai para o consórcio imobiliário, depois que é contemplado, aquela carta de crédito se transforma numa dívida que precisa ser paga. Então eu digo raramente, porque o moderado, sim, ele pode assumir uma dívida,
mas é uma dívida planejada, não é uma dívida que foi porque ele foi um gastão. É uma dívida que ele está imaginando ali para um investimento importante que é a casa própria. O moderado, quando ele está endividado, ele tem pontualidade. Ele não deixa as coisas se bagunçarem, né? Ele é pontual. O que que é o neutro? O neutro é aquele que gasta tudo que ganha. Então, na hora de ter um hábito de consumo, ele é permissivo. Na hora de poupar, ele raramente poupa. Os seus gastos são iguais às receitas, então não sobra nada, ele não tem o que poupar. Eventualmente, ele se endivida e a sua pontualidade é média, porque se ele já gasta tudo que ele ganha e se ele assume uma dívida, aquela dívida pode ser que em algum momento ou outro fique fora do seu orçamento, ou algum outro gasto fique fora do seu orçamento e ele fique ali com um vencimento em atraso. E o extravagante? O extravagante é o esbanjador. Ele consome tudo e além, né? Ele nunca poupa. Seus gastos são maiores que as receitas, o seu endividamento é frequente. E como ele é assim, é fatal. Uma hora ou outra ele vai deixar uma conta sem pagar, uma dívida em atraso. A sua pontualidade é baixa. Nós somos chamados a ser o quê? Nós vimos lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós somos chamados a sermos moderados em toda e qualquer situação. Então, esse é o nosso alvo. Olha só o que diz a Bíblia lá em Provérbios 22, verso 7. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, nós não deveríamos achar normal a ideia de conviver com dívidas. Não deveríamos achar normal. Por mais que eu precise talvez me endividar para comprar minha casa própria, essa é uma dívida que eu preciso pensar. Eu preciso me livrar dela o quanto antes, porque a Bíblia diz que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. 5 em cada 10 casais brigam por causa de dinheiro. E entre os principais motivos das discussões, diz aqui, 38% brigam porque gastam além das condições financeiras e 27% brigam porque gastam tudo que ganham. Ou seja, somando esses dois dá 65%. 65% dos casais brigam porque falta moderação na gestão do orçamento, na gestão dos gastos. 65% das discussões poderiam ser evitadas com soluções simples. E essas soluções simples passam por poupar um percentual do salário todos os meses, anotar e conferir receitas e gastos, criar uma reserva para emergências, ter um cardápio semanal para já ir para o mercado com uma lista de compras. E uma vez que eu tenho contas a pagar, eu preciso ter um calendário de pagamentos. Eu preciso formatar um plano semanal, né? Ou melhor, um plano para o lazer, semanal, mensal, anual. Quando eu me planejo para isso, é muito mais fácil acomodar isso no orçamento, ver se isso está alinhado com o padrão de vida que eu consigo bancar sem dívidas. E aí eu defino limites para os gastos. Os gastos não essenciais, principalmente, precisam ter limites. Não posso gastar enquanto eu tenho limite no cartão de crédito. Eu posso gastar enquanto eu tenho limite no orçamento. Tem gente que não tem mais limite no orçamento e vai no cartão de crédito gastar sem limites. Qual é o resultado disso? É um monte de dívidas. Nós vamos falar sobre isso amanhã, mais detalhadamente. E por fim, fazer uma reunião periódica de acompanhamento. Não adianta nada você ter orçamento, você ter aplicativo no celular, listinha de compras. Se você não anota e confere suas receitas e gastos e não para depois, pelo menos uma vez por mês, para acompanhar se isso tudo que você está anotando e registrando realmente está andando dentro do plano que você traçou. Lembra, passar por dificuldade é inevitável. Se colocar em dificuldade é opcional. Posso estar falando para alguém que esteja pensando assim: ah, eu gasto tudo, sobra nada. Eu queria só trazer uma estatística do brasileiro. Aquele relatório que eu falei ontem, o relatório do Raio-X do Investidor Brasileiro, a nona edição que saiu agora em abril, diz que o gasto médio dos apostadores em bets hoje é R$ 195,15. A maioria deles pertencendo à classe média baixa. R$ 195,15 o brasileiro consegue tirar do orçamento para jogar. A média. Se eu pegasse esse valor e aplicasse, olha só o que isso iria produzir ao longo do tempo.
Há uma taxa de 0,86% ao mês, que está abaixo, inclusive, da taxa que está vigorando hoje. 195,15 por mês, por exemplo, em 3 anos, renderia a 0,86 por mês, me daria R$ 8.271 de dinheiro guardado. Dá para pagar uma viagem em família? Talvez não para o exterior, mas dá para pagar dentro do Brasil alguma coisa legal para fazer. Em 10 anos, R$ 41.192. Dá para ajudar um filho que vai começar a estudar nessa época? Dá para ajudar. Não vai talvez pagar a faculdade inteira, mas vai dar para dar uma ajuda boa. Em 20 anos, R$ 156.896. Dependendo da região onde você mora, isso aí dá para comprar uma casa. Ah, não dá para comprar uma casa, mas dá para comprar um lote. Em 35 anos, R$ 823.033. Será que dá para fazer uma coisa boa com esse dinheiro? Ah, mas tem inflação. Sim, tem inflação. Mas se você juntar esse dinheiro ao longo do tempo, talvez o que hoje representa R$ 195 no seu orçamento, lá na frente você possa juntar mais. Ah, não consigo juntar 195, Camila, e eu não aposto em bets, tá? Tudo certo. Eu espero que você não aposte mesmo, porque você é crente, né? Isso não é coisa de crente. Mas R$ 195 hoje representa um pouco mais do que 10% de um salário mínimo. Não consigo tanto, Camila, consigo menos. Comece com o que você consegue. Mas faça esse propósito de guardar um pouquinho todo mês e ver o seu dinheiro render, porque é muito satisfatório ver o dinheiro começar a trabalhar para você. E com essa disciplina de guardar um pouquinho todos os meses, você vai ver esse dinheiro aumentar, porque ele vai somando, né, juros sobre juros, mas sempre mantendo em mente o texto de Mateus 6:26. Vamos ler juntos? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Talvez eu tenha passado aqui essa mensagem hoje para alguém que esteja pensando, Senhor, eu estou numa situação crítica de dívida, e eu não consigo fazer sobrar porque a dívida já leva uma boa parte do meu orçamento. Leve essa situação para o Senhor. E você pode ter certeza que para Ele você vale muito mais do que as aves. Talvez você não valha muito mais do que as aves para o banco, né? Para o credor. Mas para Deus você vale. É Ele que resolve. É Ele que resolve todas as situações. É Ele que nos sustenta. Que Deus o abençoe imensamente e mais uma vez muito obrigada pela sua atenção. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor, por tua bondade, por teu cuidado. Vamos agora partir para as nossas atividades do dia e aprendemos na tua palavra várias lições, Senhor. Nos ajude a refletir sobre essas lições, mas, acima de tudo, Senhor, nos ajude a colocá-las em prática. E pelo poder que vem do alto, nós te rogamos, Senhor, que esse poder esteja à nossa disposição para colocar em prática os planos que o Senhor tem para nós. Torna-os realidade em nossa vida, Senhor, e ajude-nos a não atrapalharmos os teus planos para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.